Fala aí galera, bora para mais um vídeo. Quem não assistiu o vídeo anterior é uma sequência, tá? Então assiste o vídeo anterior, vai estar aqui em cima na informação, porque você precisa se organizar o seu ambiente de trabalho, para que nós possamos começar a codificar, possamos começar a programar o nosso site. Lembrando que as pastas já foram criadas e foram incluídos 3 arquivos aí dentro. O nosso jQuery, o nosso reset do CSS e o nosso HTML5. Eu vou comentar um pouquinho rapidamente eles hoje, para vocês entenderem como eles estão funcionando. Se você está gostando, comenta aí embaixo para eu saber, tá bom? Vai apontando aí o que você está achando bom, o que você está achando ruim, se você tem alguma outra dica para dar. Gostaria de ver isso de uma forma diferente. Então, bora trabalhar, bora para o nosso código ali. Eu vou ficar na minha máquina ali atrás e já entra na sua, já senta no seu PC aí, já abre o seu index.html em branquinho para a gente trabalhar junto. Bora lá! Vamos para o nosso código então. Está aqui meu index em branco, aqui zeradinho HTML. Vamos começar a digitar o nosso código. A primeira linha de código que nós vamos digitar é o doctype HTML. É a primeira linha aí na nossa linha 1. O que esse cara vai informar para o nosso documento? Esse doctype indica o tipo do documento que eu estou trabalhando. E o tipo do meu documento é HTML. Então o meu navegador já vai interpretar que ali dentro tem um documento do tipo HTML. Então o sinalzinho de abertura dele, eu vou usar o sinal de menor maior, a minha exclamação, doctype HTML, e o símbolo de maior menor, para identificar essa primeira tag aí do HTML que a gente vai utilizar, que é a doctype. Para continuar, agora nós vamos abrir o HTML. Sempre que eu falar de abrir, vamos abrir tal tag, vamos fechar tal tag, nós temos tags de abertura e de fechamento. Então eu vou abrir HTML e vou fechar HTML. Então pode ver que eu tenho ali o sinal de menor maior HTML e depois com barra HTML, ou seja, numa tag eu estou abrindo esse trecho de código HTML e na outra tag eu estou fechando. O mesmo nós vamos ver que vai acontecer com a tag body, com a tag article, header, footer, vai acontecer a mesma coisa com essas tags. Então vamos continuando aqui. Vou colocar aqui o cabeçalho do meu documento, minha tag head. Vou colocar minha tag body, sempre lembrando de abrir e fechar as nossas tags. Dentro do meu head vão alguns elementos aqui que eu tenho que trabalhar, assim como dentro do meu body vão alguns elementos que eu vou trabalhar. Os elementos do meu head, eu tenho aqui o documento title. Esse title é o que vai aparecer em cima do meu navegador, aquele nome que vai ficar na abinha do meu navegador ou em cima do seu navegador, dependendo de qual a versão dela. Então, esse é o meu title. Esse title também ele é muito interessante por causa do Google. Nas pesquisas do Google, é o título que vai estar como resposta. Então, aquele texto maior ali, com uma fonte maior que você vê nos resultados do Google, é o título do meu site. Então, o que está dentro aqui do título do meu site. Isso ajuda muito, é muito útil na indexação do seu site também nas buscas do Google. Quando eu trabalho com um site, ele tem um idioma que eu vou trabalhar nele. O meu site é brasileiro, é americano, é francês, é italiano. Então, qual é a língua que meu site vai estar falando? Em qual idioma vai estar escrito no meu site? Dentro da minha tag HTML, eu vou colocar um atributo. Então, até o momento nós temos várias tags, HTML, head, title, e agora eu vou colocar um atributo. Um atributo é quando eu falo assim que é alto, é baixo, é colorido, é verde, é laranja. Então, sempre que eu passo alguma propriedade para ele, eu vou chamar de atributo, essas propriedades da minha tag. Nós vamos usar aqui o atributo lang, para falar a língua aí que meu site fala, que vai ser PTBR. Em várias outras tags nós vamos ter esses atributos. Nós vamos ter o atributo class, o atributo href, o atributo source. Então tem vários atributos que nós vamos trabalhar, mas no decorrer da aula de hoje, do encontro de hoje, nós vamos ver isso. Além do meu título, tem mais algumas coisas que vem no meu cabeçalho. Um muito importante é o charset. Então vou ali meta, charset, e o meu charset vai ser UTF-8. Esse charset seria o nosso conjunto de caracteres. Que conjunto de caracteres? O meu site tem cedilha, tem tio, tem acentuação,
Então é um conjunto de caracteres latino que a gente usa aqui, com cedilhas, com esses outros símbolos que nós utilizamos de caracteres. Então o nosso padrão é UTF-8. Existem vários padrões de caracteres, tá? Para várias nacionalidades, idiomas diferentes que nós trabalhamos. Nós, como vamos trabalhar em português, então nós vamos utilizar ali o char7 UTF-8. Então se você for fazer um dia num outro idioma, em mandarim, vai fazer algo em indiano, que são simbologias diferentes que são usadas no caractere, esse char7 será alterado também para a gente trabalhar. Além da minha meta char7, eu vou usar a meta viewport. Essa meta é muito importante. A meta viewport, ela indica para o meu navegador que esse site que está sendo criado, ele vai rodar em vários dispositivos. Quando eu utilizo a viewport, o que eu estou falando para ele aqui? Eu estou falando que a largura da minha página, a largura que eu estou desenhando o meu site aqui, a largura do topo dele, do menu dele, do corpo da página, todas as larguras que eu vou ter aqui, elas vão ser de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado. Então, se eu abrir o meu site, por exemplo, num navegador de um desktop, a largura é uma, pela resolução da tela do meu desktop. Mas se eu abro o meu site num celular, a largura é outra, por causa da resolução do meu celular. E ainda varia pela resolução do seu celular no modo retrato, ele em pé na tua mão, e do modo paisagem, quando você vira ele de lado, como por exemplo para assistir um vídeo do YouTube. Então quando você vira o seu celular de lado, a resolução é uma, o seu celular em pé, a resolução é outra, uma televisão, a resolução é outra. Então essa tag viewport, ela vai falar que o conteúdo da minha página tem a mesma largura do conteúdo do dispositivo. Então pode ver aqui no nosso texto o nome dessa minha meta, porque tem várias metas que eu posso utilizar para trabalhar. O nome dessa em específico é viewport. O conteúdo dela é o quê? Que a largura, está ali o width, a largura é igual a device width, a largura do meu dispositivo. Então eu estou falando que a largura da minha página é a largura do dispositivo. E tem ali User Scalable, ou seja, não. Por que não? Meu usuário não vai poder dar zoom, ele não vai poder fazer aquele formatinho de pinça com a mão, abrindo e fechando para aumentar zoom e diminuir zoom na minha página, porque isso vai desconfigurar todo o alinhamento da minha página. Então eu não vou permitir que o usuário fique dando esse zoom aí com os dedos na minha página. Então, User Scalable, no, ele não vai poder fazer essa mudança de escala aí, de resolução, de zoom dentro do meu site. Dentre as metas mais conhecidas, tem meta description, tem a meta autor, quem fez o site, então são várias metas. Essas metas seriam como se fossem descrições do meu site. Então eu estou falando que no meu site o caractere é o TF8, a resolução dele vai ser de acordo com o dispositivo, então são alguns parâmetros que eu vou passando, eu passo através dessas metas aqui no meu site. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo o linkzinho para toda a lista de metas que você pode trabalhar ultimamente para colocar no seu site, para agregar aí mais informações dentro do seu site. Vamos continuando aqui. Ali na linha 7 agora eu vou adicionar meu script. Então eu vou colocar o primeiro script meu que vai ser HTML5. Para que serve esse script HTML5? Esse script vai informar para a minha página, caso o navegador seja um navegador antigo que não dá suporte para o HTML5, ele vai converter as tags do HTML5 em divs, com uma classe da minha tag. Então, dentro dessa mecânica do HTML5, ele vai fazer todas essas alterações para você. Então foi um código aí que um usuário fez, ele começou a divulgar na época, muitos anos atrás, isso num fórum. O Google pegou esse código, deu uma implementada melhor nele, e hoje nós temos esse HTML5, é uma pequena biblioteca, que caso o navegador não dê suporte para o HTML5, ele entra no jogo aí, auxiliando o navegador para que o navegador aprenda as tags do HTML5. Que algumas delas são nav, footer, header, section, article, são algumas tags que nós temos que os navegadores mais antigos não vão reconhecer. Mas eu não quero que esse cara ele seja aberto de cara aí na minha tela. Então eu vou colocar um ifzinho aqui. Eu vou falar, se a versão do meu navegador for inferior aí, for diferente aí do meu IE9, então chama a tag HTML5. Então, se for as versões 8, 7, 6, for versões antes do IE9, chama essa tag aí, HTML5, chama esse scriptzinho do HTML5. E termino ali em if, parando aí essa leitura.
Então, pode ver que ele ficou num tom de cinza, ele ficou como se fosse um comentário, e esse trecho de código da linha 7 até a linha 9 só vai ser executado em navegadores anteriores ao IE9. Lembrando que o caminho que eu estou selecionando ali, o meu source, a minha tag ali source, src, ela informa o quê? Meu source é minha fonte, é onde eu encontro esse arquivo. Então, qual é a minha fonte? Procura lá dentro da pastinha JS, lembra a pastinha JS que a gente criou no nosso encontro passado aí? Dentro da pasta JS, procura um arquivo html5.js. Então ele está fazendo esse percurso. Pega a raiz do documento, que é a primeira barrinha, ele retorna para a minha raiz. Da raiz do documento, procura o arquivo JS. E a partir da pastinha JS, procura para mim o arquivo html5.js. Então aquele meu src é o meu source. O nosso texto sempre entre aspas duplas, tá? Para ser a minha string aí, para o meu navegador entender. Então source, src, é igual a fonte, onde eu encontro o meu arquivo, pastinha JS, e dentro da pastinha JS, o meu HTML5. Eu tô falando bem pausado, tá? Eu tô indo bem tranquilamente aí na aula de hoje, no encontro de hoje, até para dar tempo de você escrever, tá? Fique à vontade para pausar o vídeo, acho até ótimo isso, que você pause o vídeo, escreva, precisar voltar um pouquinho para você escutar o que eu tô falando de novo, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Não ficar nenhuma dificuldade aí, alguma coisa que você possa ter perdido, que às vezes você ficou atento copiando, escrevendo o texto que está aqui na tela e não prestou atenção nas informações que eu estava dando e nas explicações que eu estou dando. Então pausa o vídeo, escuta, copia de novo. Se por algum acaso, ao terminar esse vídeo, você perceber que eu pulei alguma informação, tá? Porque às vezes eu me empolgo aqui fazendo a programação com vocês. Se eu pulei alguma coisa, coloca nos comentários. Puxa, André, você escreveu uma coisa ali que você não explicou o que é. Você poderia explicar o que é? Eu já respondo nos comentários e no próximo vídeo eu já introduzo já o vídeo, já começo o vídeo tirando essas dúvidas que vocês comentarem aqui embaixo. Continuando, o próximo script que eu vou utilizar aqui é a minha biblioteca do jQuery. Então é ela que eu vou chamar, de novo, pastinha js barra jQuery.js. Próximo script que eu vou utilizar é o meu default. Lembra que ele está em branco, é um arquivo padrão que a gente vai utilizar e ele está em branco, zerado, nós vamos criar ele também na pastinha js barra default.js. O nosso arquivo do jQuery, como eu falei no vídeo passado, ele é uma biblioteca, tá bom? Daqui a pouco eu vou abrir na tela aqui para você ver. Ele é uma biblioteca bem extensa, bem grande. Eu não vou comentar o que está acontecendo ali dentro tanto, porque é muita coisa. Mas para que serve essa biblioteca? O nosso código JavaScript, para algumas coisas, ele é bem grande, ele é bem extenso. A biblioteca me ajuda a reduzir esse tempo de codificação. Então fica um código bem mais curto de eu trabalhar. Nós vamos ver isso quando eu começar a falar sobre JavaScript mesmo. Eu vou falar qual é a diferença de alguns comandos em JavaScript e em alguns comandos utilizando o auxílio da biblioteca de jQuery. Vocês vão ver que vai fazer grande diferença no nosso trabalho. Finalizei, chamei tudo que eu tenho de script e agora eu vou chamar meus estilos da página. A primeira coisa que nós vamos chamar é o estilo do reset. Script nós chamamos utilizando a tag script. Então utilizo a tag script, abro ela, procuro qual é o meu source, qual é o meu arquivo, o meu src, e depois eu fecho a tag script com /script. Já para o CSS é um pouquinho diferente. A tag que eu vou utilizar, a tagzinha que eu vou utilizar é a link. Então vai ficar assim, ó, link, depois eu vou colocar href. Href é uma referência de hiperlink. O H é hiperlink e o ref é referência. Então, assim como eu chamo meu source, que é uma fonte, aqui eu estou linkando. É muito semelhante, se for pensar a lógica da coisa, em ambos eu estou puxando um arquivo fonte aí, mas em um eu estou importando esse arquivo e no outro eu estou fazendo um link com ele, mas o resultado final é muito semelhante, tá? É muito parecido o resultado final no trabalho. Então, minha referência de hiperlink vai ser a pastinha CSS barra o meu arquivo reset.css. Eu tenho vários tipos de link, tá bom? E agora eu tenho que passar que tipo de link é esse. Eu sei que é um CSS porque nós acabamos de chamar o arquivo reset.css. Mas nós vamos especificar melhor um pouquinho para o navegador para ele entender que arquivo é esse. Eu vou passar a informação para o meu navegador, a primeira delas, que ele é uma folha de estilo. Então tá ali, style sheet. Então
tem ali que é uma folha de estilo. E eu vou passar que tipo de folha de estilo é essa. Ela é do tipo texto CSS. Então já informei ali para o meu navegador que eu estou importando, linkando um arquivo do tipo CSS, e daí eu especifico para ele, é uma folha de estilo e o tipo é texto CSS. Vou fazer o mesmo, idêntico, para o meu default.css, que é onde nós vamos colocar a cor da página, as dimensões que nós temos. Então também vai ser uma referência de hiperlink. Na pastinha CSS, default.css, vou falar que é uma folha de estilo do tipo texto CSS. Pode ver no caso do nosso link que não tem barra link, eu não fecho a tag link, tá? Ela termina assim, ela é uma tag única, assim como nós vamos ver na tag BR, que vai transformar desse jeito também, tá bom? E pode notar, eu deixei diferente ali nas duas linhas. Na linha 4, pode ver que minha tag meta tá UTF-8 barra. E na linha 5, minha tag meta, não tem o barra. Isso eu vou comentar um pouco mais adiante, tá? Talvez não nem no encontro de hoje, mas o que modificou? Houve um tempo onde o HTML ele se misturou em umas versões dele com o XML. Então a estrutura dele ficou uma estrutura diferenciada. Então, para as tags que não tem uma tag de fechamento, como head, como body, HTML, que eu ponho barra HTML, barra body, barra script, para as tags que não tem uma tag de fechamento, se usava a barra no final, antes do sinal de maior e menor, como está ali na linha 4. Mas quando surgiu o HTML5, isso foi uma das discussões que teve, e essa barra ela caiu, ou seja, assim, não é mais necessário o uso dessa barra. Mas em nenhum lugar fala que usar ela também é errado. O errado é o quê? É o seu documento não ter um padrão, como está o meu aqui, por exemplo. Daqui a pouco eu vou tirar aquela barrinha ali de cima. Mas tem que ter um padrão o seu documento. Então, no meu caso, ou eu coloco todas as tags com a barra no final, ou eu não coloco barra em nenhuma delas na hora de eu trabalhar. Vamos começar a estruturar agora a nossa página. Vamos colocar um conteúdo dentro dela para a gente começar a trabalhar. Como eu falei, meu site eu vou falar sobre skate, então eu quero que tenha algumas páginas, como o início, uma página de fotos e vídeos, uma página falando a história do skate, uma página falando sobre manobras, os nomes das manobras e os tipos que eu tenho ali de manobras para eu fazer. Daí talvez eu coloque algum vídeo da manobra sendo executada ou ensinando como faz aquela manobra. E também uma página ali de contato, então eu quero um contatozinho para a gente trabalhar também. Então vou começar a criar essa estrutura. Eu vou começar criando o meu main, que seria meu conteúdo principal. Por enquanto, meu main vai abraçar o site todo, tá? Depois a gente vai especificar um pouquinho melhor, porque o main, normalmente ele destaca o conteúdo principal da sua página. O principal conteúdo que você tem dentro dela fica no seu main. Então, por exemplo, você tem uma página de notícia. Então você tem aquela notícia principal, que o usuário está lendo, e ainda tem outras notícias ao redor da página, algumas colunas ao lado, no final tem comentários, tem outros textos extras aí dentro da sua página. O seu main é o seu conteúdo principal que você tem na sua página, então ele não vai envolver outras coisas que tem na sua página, a não ser o conteúdo principal daquela página que o usuário está acessando. Nesse primeiro momento, eu vou deixar a tag main aqui para a gente trabalhar com ela, mas ela vai estar absorvendo todo o conteúdo dentro dela. Mais para frente a gente modifica isso. Dentro da minha tag main, eu vou começar a construir meu site. Então eu vou ter meu header, então é o topo da minha página. Vamos decidir se o menu vai estar dentro dele ou não. Vou ter uma seção para a gente trabalhar. Essa seção eu vou dar um nome para ela de início, acredito eu. E depois eu vou ter meu footer para eu trabalhar também. Então agora vamos começar a pensar. Eu falei que eu quero ter um início, eu quero ter fotos, eu quero ter história, eu quero ter manobras, eu quero ter contato. Eu vou criar uma seção para cada um. E nessas seções eu vou dar um class. Então eu vou criar uma classe, isso vai ser útil para o nosso CSS, porque a hora que eu der essa classe, eu vou falar para o meu CSS, ó, a classe contato eu quero que seja azul, a classe fotos eu quero que seja verde, a classe início eu quero que seja amarelo. Então esse meu class vai servir para eu poder acessar especificamente a seção que eu quero. Então eu vou dar nome para minhas seções, para eu poder trabalhar individualmente com cada uma delas. Então vamos começar a criar sessões aí que meu site vai ter. Primeira sessão minha vai ser o meu class início. É a primeira sessão que eu vou criar. Vamos para a próxima. A próxima sessão que eu vou lançar aqui, o class que eu vou dar para ela vai ser história. Então eu vou contar a história do skate, de onde surgiu. Vamos para a nossa próxima sessão.
A próxima sessão que eu vou dar um class para ela que vão ser as minhas manobras. Então eu vou colocar aqui todas as manobras mais simples aí que um usuário amador pode começar a tentar fazer. Mais uma sessão para eu trabalhar. Vou colocar fotos e vídeos. Então vou pegar fotos de amigos meus andando de skate, fazendo algumas manobras diferentes. Então vai ser meu fotos e vídeos que eu vou trabalhar aqui dentro. E a última classe que eu vou trabalhar, o último class que eu vou dar, vai ser o class contato, que vai ser a página de contato que o nosso site vai ter. Puxa, André, mas está tudo na mesma página, está tudo dentro, você vai fazer desse jeito mesmo? Lembra que o modelo que nós vamos trabalhar vai ser uma one page. Então vai ser aquela página que tem aquele rolamento, que você clica nos links e a página rola para cima e para baixo. Então o estilo que nós vamos usar é o estilo one page. Então eu vou criar todas as páginas dentro de um arquivo só para a gente trabalhar. Esse vídeo já está ficando bem grande, tá? Pelo que eu estou cronometrando, estou marcando aqui, ele já deve estar dando uns 20 minutos de vídeo. Eu vou editar ele bem para tentar reduzir o máximo possível para que você consiga em pouco tempo absorver bastante conteúdo. Eu falei que eu ia estar comentando sobre o jQuery, sobre o reset do CSS, mas eu vou deixar essas bibliotecas por enquanto, tá bom? Como a gente ainda não vai usar elas, apenas deixa ela ali, confia em mim, eu vou explicar para você para que servem essas bibliotecas, mas se você quiser já vai procurando, põe no Google aí, biblioteca de jQuery, reset do CSS, para você saber o que são eles. É que eu quero finalizar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. No próximo encontro nosso aí, a gente vê um pouquinho mais de coisa. No próximo encontro nosso, eu acredito que nós já vamos começar a colocar algumas imagens e trabalhar com CSS. Então é bem provável que eu linke embaixo do vídeo alguns arquivos que nós vamos precisar na próxima aula. Então já fica ligado aí, eu vou preparando já tudo, colocando tudo no ar. Fica atento ao GitHub lá também, a tudo que a gente está fazendo no GitHub, porque eu vou ir postando tudo ali também, para você ter os arquivos. Peço que você não dê um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, nos arquivos lá, mas sim que você vá escrevendo junto comigo, encontro a encontro, aula a aula, para você poder ter o melhor aprendizado possível aí, durante esse tempo que a gente vai ter junto. Eu espero que você tenha entendido tudo que a gente fez, que você tenha compreendido. Acredito que sim, porque a gente não fez nada muito complexo, nada fora do normal aí. Então a gente apenas estruturou o nosso site, organizou como que vai estar o modelinho do nosso HTML. No nosso próximo encontro, nós vamos utilizar o CSS para dar uma cara para esse nosso HTML. Então lembra que nós fizemos toda a estrutura, organizamos todo o conteúdo, e agora é o CSS quem vai começar a dar as medidas, dar as cores, as proporções. Então te aguardo no nosso próximo encontro aí, para a gente aprender um pouquinho mais juntos. E obrigado aí por você estar assistindo, por você estar comentando, por você estar comentando esse vídeo. É você quem faz mover esse canal aí, é você quem faz dar vontade de cada dia estar gravando uma informação nova, um conteúdo novo, para a gente aprender junto. Obrigado aí e até a próxima.